Cantai
sobre todo nome. Em Gênesis, Jesus, o Criador, é o cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é a cidade, nosso refúgio. Em Josué, ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Ruth, ele é o nosso parente e redentor. Em 1 e 2 Samuel, ele é o nosso profeta confiável. No livro de Reis e Crônicas, ele é o nosso soberano. Em Esdras, ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, ele é o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Esther, ele é o Mordecai, assentado fiel ao cordão. Em Jó, ele é o nosso redentor que vive para sempre. Em Salmos, ele é o pastor e nada vai lhe faltar. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o belo noivo. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, ele é o profeta que chora. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o quarto homem acordado. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele é o provedor amplo do Espírito Santo que batizou o seu povo. Em Amós, ele leva os nossos fardos. Em Obadias, o nosso Salvador. Em Jonas, o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é o sentinela orando sempre pelo avivamento de seu povo. Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o restaurador de nossa herança perdida. Em Zacarias, ele é a nossa fonte. Em Malaquias, é o filho da justiça que ora sobre as suas asas. Em Mateus, ele é o rei, o leão da tribo de Judá. Em Marcos, ele é o servo. Em Lucas, o filho do homem. Em João, nosso Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Atos, ele é a brilhante luz que aparece, a sal no caminho a Damasco. Em Romanos, Jesus é o nosso justificador. Em 1 Coríntios, nossa ressurreição. Em 1 Coríntios, é aquele que leva os nossos pecados. Em Gálatas, ele nos redime da fria lei. Em Efésios, ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, ele é o provedor que supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é a plenitude do Deus encarnado. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é o nosso rei que virá. Em 1 e 2 Timóteo, ele é o mediador entre Deus e o homem. Em Tito, ele é a nossa bendita esperança. Em Filemão, ele é o amigo mais chegado do irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do Pacto eterno. Em Tiago, ele é o Senhor que cura o doente. Em 1 e 2 Pedro, ele é o pastor principal. E nos livros de 1, 2, 3 João, é Jesus quem tem a ternura do amor. Em Judas, ele é o poderoso que nos guarda de tropeçar. Em Apocalipse, a igreja é conclamada a levantar os olhos, pois é chegada a sua redenção. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Antes de Maria e José se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria difamar, intentou deixá-la secretamente. E enquanto pensava nestas coisas, apareceu a José em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Oh, que gloriosa promessa! Vamos alegres cantar. Com Jesus veio ao mundo, veio a todos Queria agradecer de todo o coração a todos que se prepararam para este Natal, aos irmãos, às irmãs, às crianças, aos papais, todos que se dedicaram para que este Natal fosse possível. E é com muita alegria que nós estamos aqui comemorando mais uma vez o Natal do Senhor Jesus Cristo. Esta é a 25ª vez que esta igreja comemora o Natal aqui em Joinville. Isto é uma grande alegria. Mas o tema de hoje, vocês devem ter notado, é Seu Nome é Jesus. Quando nós estamos lá na maternidade das Civagas, a gente tem a oportunidade de ver bebezinhos de todos os tamanhos, as mamães os trazem ali na capela, e algumas mamães trazem os seus bebês ainda dentro da barriga,
e a gente pergunta para a mamãe qual vai ser o nome do bebê. Algumas mamães que chegam muito prematuras, lá cedo, cuidando de que seus bebês não nasçam antes da hora, ainda estou pensando, nós estamos estudando, como é difícil escolher o nome de uma criança, e existem esses dicionários que tem por aí, e a maioria deles, eles usam os significados das palavras, dos nomes, para que então você possa escolher. Tem por ordem alfabética, ali diz o que significa o nome, mas no caso de Maria, ela não teve muito essa dificuldade. Primeiro, ela ficou sabendo que estava grávida de sopetão, não é? E depois, alguém disse para ela, olha, você não precisa nem se preocupar com o nome, o seu nome será Jesus, Jesus. E muitos ainda pensam que Jesus tem como sobrenome Cristo, mas não é Jesus, sobrenome Cristo. Jesus é o nome eterno, Cristo é a sua função, a sua missão que ele tem aqui na terra. E da mesma maneira como nós nos preocupamos com o significado dos nomes, a palavra de Deus também nos traz qual é o significado do nome do Senhor Jesus Cristo. Convido você, assentado mesmo, a abrir sua Bíblia em Isaías 7,14, num texto da palavra de Deus que já estava escrito 750 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Isaías 7,14. Por favor, procure lá, vamos ler juntos. Ajude ao visitante que está do seu lado, para que leiam conosco este versículo da palavra de Deus, profecia no livro de Isaías sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isaías 7,14, onde lemos assim na palavra de Deus: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ué, é Jesus ou é Emanuel? O significado do nome desta criança é Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías 9,6, a profecia continua dando alguns outros detalhes também, e agora mais significados do nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Isaías 9,6, um pouco adiante, a palavra de Deus diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tudo isto significa Jesus. Jesus. Ele é a nossa paz. E se formos lá para o Novo Testamento, Efésios capítulo 2, verso 14, você abra a sua Bíblia comigo ali, vamos ver o que a palavra de Deus tem a falar sobre este Senhor maravilhoso. O nome desta criança, o seu significado enquanto ser humano nascido entre nós, nasceu de uma maneira sobrenatural, o Deus que encarnou, se fez carne e habitou entre nós. Efésios 2,14, você encontra o seguinte texto da palavra de Deus: porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Interessante, os judeus, eles foram preparados como uma nação, desde lá de Abraão, para ser a guardiã da palavra, a guardiã dos conceitos, da tradição, de tudo aquilo que era necessário como cenário para o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E quando a nação estava estabelecida lá na Judéia, Jesus nasceu como um judeu. E aquela nação foi também o berço do Senhor Jesus Cristo, preparando o seu crescimento, a sua maturidade, e enfim, a pregação da palavra de Deus, em que Jesus pregou por 3 anos e um pouco mais, e finalmente entregou a sua vida em resgate dos pecadores. Então, o que era um povo judeu, guardião da palavra, não mais necessário, agora estas paredes, esta separação entre os dois povos, o povo gentil e o povo judeu, deixa de existir. Não há mais razão de ser, porque o Senhor Jesus Cristo veio a salvar a todo aquele que crê. Então Jesus é a nossa paz. E em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, a continuação do significado deste nome maravilhoso. Temos um hino do cantor cristão que fala sobre o nome bom, né? O nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios 1,30. Acompanhe comigo ali, na palavra de Deus, a leitura. 1 Coríntios 1,30 nós lemos: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria
e justiça, e santificação, e redenção. Eu gosto dessa separação. Nós que sabemos um pouquinho da escrita, não é? Do português, sabemos que quando há uma vírgula, se separam os sentidos, as palavras, o entendimento. Mas aqui há uma pequena palavrinha, o e, que soma tudo isto. Então, em Jesus Cristo nós temos sabedoria e justiça e santificação e redenção. A sabedoria e a justiça de Deus, através daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, nos torna santos e salvos nele mesmo. Jesus Cristo, portanto, é nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. Eu gosto muito também de João 10:11, e como na leitura do jogral ali, e o Salmo 23, que é o centro, né, de todo o conceito, de todo o entendimento do livro de Salmos, poderia ser um resumo. Temos também aqui o Senhor Jesus Cristo evocando para si o título de bom pastor. João 10:11, veja ali comigo. João capítulo 10, versículo 11, Jesus diz, são palavras textuais dele: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Veja só, Jesus não é um pastor mercenário. Jesus não é um pastor comerciante que tem as ovelhas como mercadorias, mas ele as tem como tão preciosas a ponto de dar a elas a sua vida. Este é o meu bom pastor, o nosso bom pastor. Em João 10:9, um pouco antes ali, ele diz: eu sou a porta, o acesso. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. As ovelhas do Senhor Jesus Cristo, elas ouvem a sua voz. Quando Jesus as conclama, elas obedecem e o têm também como seu pastor. Esta é um sentimento de duas vias, uma decisão de duas vias. Jesus Cristo decidiu morrer na cruz do Calvário e eu agora decido segui-lo. Assim me torno ovelha do seu rebanho. Em João 11:25, um pouquinho mais adiante, o Senhor Jesus Cristo continua dizendo, João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja bem, nós estamos aprendendo na escola bíblica dominical, a interpretação da palavra de Deus nem sempre é literal, mas o seu sentido, sim. Aqui Jesus está dizendo o seguinte: quem está morto, se tiver fé, mas você já viu algum defunto com fé? Não ouça isto. Mas a Bíblia diz que aquele que não tem Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, está morto em delitos e pecados. Os pecados fazem separação entre Deus e o homem. Esta é a razão do Natal. O homem estava separado de Deus e precisava de um reparo, um conserto, uma reconciliação. E Jesus Cristo nasceu como um bebezinho lá em Belém, há 2000 anos atrás. Depois ele se tornou um adolescente, cresceu, pregou a palavra de Deus, finalmente deu a sua vida na cruz do Calvário, para que eu pudesse ter vida. E se eu creio nisso de todo o coração, se eu confio no Senhor Jesus Cristo, entregando Ele a minha vida, ainda que morto, por causa dos meus pecados, eu revivo em Cristo, então agora tenho acesso à presença de Deus, eu tenho acesso à eternidade, sou agora co-herdeiro com Cristo. Tudo isto Jesus Cristo veio fazer. Não é motivo de grande comemoração estarmos aqui hoje à noite, irmãos? Não é motivo de grande alegria o nascimento do Salvador? Não é motivo de regozijo o fato de que Jesus se interessou por mim, por você? E estamos agora, 2000 anos depois do seu nascimento, comemorando o seu aniversário. E a humanidade tem que comemorar sim, com todas as suas forças, com alegria, porque a salvação é vinda pela pessoa do Senhor Jesus. E enquanto Jesus não voltar para arrecadar a sua igreja, a todos que Ele salvou, nós vamos continuar comemorando aqui todo ano, todo finalzinho de ano, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Eu queria fazer uma pausa aqui para colocar o seguinte, sabe, eu nunca vi uma criança com tantos inimigos, com tantas distrações. Hoje, quando você vai numa festa de aniversário, você, a não ser que você tenha sido um bicão, não é? Você vai lá e cumprimenta o aniversariante, não é isso? Quando você vai na festa do aniversário de alguém, você não leva um aparelho de som e fica fazendo uma festa paralela, não é? Você, quando vai numa festa de aniversário de alguém, não fica fazendo uma festinha paralela, diferente daquela da qual você foi convidado.
Isso seria uma falta de educação, uma deselegância, como aprendemos hoje de manhã, uma falta de ética? Você não faz isso. Mas veja o que está acontecendo neste momento, não é? O comércio quer tirar a atenção do aniversariante. Então hoje o Natal se tornou uma coisa comercial, uma preocupação de vendas. Porque eu tenho que ter um presente. Sabe, Jesus Cristo nunca convidou você por causa de um presente que você possa dar. Você está convidado aqui hoje, nunca porque você tem muito dinheiro e assim você teria que trazer um presente para o Senhor Jesus Cristo, porque na verdade é Ele quem dá o presente. Nós temos um Deus tão maravilhoso, que em vez de exigir sacrifício, Ele sacrifica por mim. Todos os demais deuses, que são falsos, diga-se de passagem, todos eles exigem sacrifício. O único Deus verdadeiro, o nosso Deus, Ele não pede sacrifício, mas se oferece em sacrifício, para que você seja salvo, para que eu seja salvo. Portanto, o que eu poderia dar para Jesus Cristo? A última canção das crianças, o que eu poderia dar para Jesus Cristo? Se Ele é dono de tudo, tudo lhe pertence, a Bíblia diz que todo ouro e toda prata são dele, toda a sabedoria é dele, todas as riquezas do universo, todas as estrelas, as constelações, os sistemas, são todos dele. O que eu posso dar para o Senhor Jesus Cristo? Eu posso dar sim a minha atenção, o meu coração, a minha devoção, o meu carinho, a minha fé, a minha confiança. Estes são presentes agradáveis ao Senhor Jesus Cristo. Esses são presentes que eu posso dar e Jesus vai realmente sentir. Porque, sabe, o Senhor Jesus Cristo, Ele não pediu nada em troca, mas Ele veio a este mundo e ofereceu a si mesmo como resgate da minha salvação. E quando você vê nas cidades as luzes coloridas, você comemore o Senhor Jesus Cristo. Porque um outro grande inimigo do sentido do Natal é o Papai Noel. O Papai Noel, além de ser uma mentira, ele quer ofuscar o brilho do nascimento deste bebê. O Papai Noel nunca existiu, não passa de uma lenda. É uma história que se conta para as crianças. Gnomos e magias, essas coisas todas empanam o verdadeiro Natal. E isso nós temos que lutar, meus irmãos, porque Natal só é Natal por causa de Jesus Cristo. O mundo foi mudado há 2000 anos atrás. Ele era uma coisa antes de Jesus e agora, depois de Jesus, é outra coisa. Tudo isto porque Deus me amou tanto, 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 que deu o seu único filho para que ele morresse em meu lugar pela salvação. E Jesus assim, portanto, é a comemoração desta noite. A palavra de Deus diz em João capítulo 8, versículo 12, que Ele é a luz do mundo. Antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, o mundo andava em trevas, mas brilhou a luz lá em Belém, uma pequena cidade, uma pequenina cidade. Ainda hoje é uma cidade completamente sem expressão, mas ela se tornou tão importante porque foi ali o berço do nosso Salvador. João 8,12 diz, abra sua Bíblia ali, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. João 8,12. E falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, esta é a maravilha de irmos na festa de aniversário do Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos levar nenhum presente material. Esta coisa do mundo, isto é para tirar o foco, não precisa disto. Quando você na sua casa, com sua família, for trocar os presentes, diga aos seus filhos: olha, Jesus Cristo é o aniversariante. Nós trocamos presentes entre nós, mas por causa de Jesus. Então, eu vou dar para você, mas é como se eu estivesse dando para Jesus Cristo. Eu me lembro, nos natais que fazíamos em São Paulo com a minha avó, ainda quando viva, uma serva do Senhor e fiel a Deus, nós tínhamos a festa de aniversário, todos juntos, e gostávamos de fazer lá. E houve uma época que nós tínhamos várias crianças conosco. O Alex era pequenininho. Sabe o que nós fazíamos? Nós cantávamos parabéns para você, para Jesus Cristo. Porque uma criança pequena, quando canta parabéns, ela sabe, é festa de aniversário, é festa. O Fernando, quando via uma vela, era parabéns para você, né, Fernando? Por quê? Porque a criança marca isto. Então, na sua casa, se você cantar parabéns para você, para Jesus Cristo, vai ser muito melhor do que você fazer qualquer outra das atividades de Natal, porque você está colocando na cabeça do seu filho que estamos comemorando hoje o aniversário de Jesus Cristo.
o meu, o seu, o nosso Salvador, o Salvador de todo aquele que crê. Por isso, não tenha preocupações, não se preocupe com todo este brilho, com todas essas coisas que estão acontecendo por aí. Comemore com alegria, aproveite esta oportunidade que as pessoas estão todas envolvidas neste corre-corre. Fale de Cristo para elas. Você sabe por que as cidades estão enfeitadas? Você sabe por que o mundo todo muda nesta época do ano? Não é por causa do Papai Noel, não é por causa de uma tradição, não, vermelho ou amarelo, não importa. Jesus Cristo é a razão de toda esta festividade. Colossenses capítulo 1, versículo 18, Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos e dentre muitos irmãos. Jesus Cristo nasceu neste mundo para me tornar filho de Deus, para que eu pudesse ser feito filho de Deus, para que então ele fosse o irmão mais velho. Agora eu fui adotado na família de Deus, porque Jesus Cristo fez o trabalho para isto. Colossenses capítulo 1, versículo 18, lemos assim na palavra de Deus: ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Primogênito dentre os mortos. Mas antes de Jesus Cristo as pessoas não morriam? Sim. Então como é que Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos? Foi o primeiro que de lá voltou, não é? E eu, se tenho fé no Senhor Jesus Cristo, se eu creio de todo o meu coração, se eu confio nesse Jesus maravilhoso, eu também vou voltar de lá, para ressuscitar com Cristo, para uma nova vida eterna, para sempre, na presença de Deus. E isto é o que Jesus veio providenciar para mim. Vamos ler complementando Romanos 8, 29. Romanos 8, 29, você está ali em Colossenses, vá agora para Romanos 8, 29. Este é um trecho um pouco mal entendido, mas o importante aqui é a finalidade do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 29, diz a palavra de Deus: porquanto aos que de antemão conheceu, na sua presciência, Jesus conhecia todos os que se salvaram de 2000 anos para cá, antes até, e os que ainda vão se salvar. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O grande presente que Jesus me trouxe foi a adoção. E sabe, antes da adoção nada importa. Após a adoção, sim, porque agora eu tenho um novo sobrenome. E neste novo sobrenome, novos direitos, nova razão de existir. Pertenço a uma família muito nobre, a família de Deus. E Jesus é meu irmão mais velho, nosso irmão mais velho. E já pensou, podemos fazer uma ideia na nossa mente agora, quantos e quantos irmãos nós vamos ter? Aquela figura que nós apresentamos na Escola Bíblica Dominical, daquela quantidade enorme de jabuticabas ali naquele pé, é muito pouco, se pensarmos em quantas pessoas, ao longo desses 2000 anos, converteram-se ao Senhor Jesus Cristo, creram em Jesus Cristo como Salvador. Tudo isso porque uma pequena criança, muito bonitinha, não tenho dúvidas disso, muito bela, nasceu há 2000 anos atrás lá em Belém. Desta, ninguém vai poder dizer que tinha cara de joelho, né? Muitos já ouviram falar que a criança quando nasce com cara de joelho. Essa não, essa nasceu com a cara da glória de Deus. E quando os pastores do campo viram os anjos cantando e se apresentaram naquele lugar onde tinha um bercinho que na verdade era um coxinho, numa estrebaria caseira, um pequeno lugar muito humilde, não tinha nem lugar na casa. A Maria teve que ter o bebê lá na estrebaria lá atrás, debaixo de uma escadinha, e ali onde os animais eram guardados por aquela família, Jesus nasceu, foi colocado num bercinho, forradinho de palha, que na verdade era o coxinho onde os animais comiam. Este é o verdadeiro sentido do Natal. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Quando a gente chega no Apocalipse, é porque está perto do fim. Apocalipse 1, 5. Vamos terminar esta mensagem dentro do nosso horário, comemorando o Senhor Jesus Cristo com a leitura da palavra de Deus em Apocalipse 1, 5. Veja o que aconteceu. Ele é o soberano dos reis da terra. Apocalipse 1, 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, aquele que pelo seu sangue
nos libertou de nossos pecados. Você diz assim, mas pastor, hoje é dia de aniversário, falar em sangue. Essa é porque você não foi numa maternidade. Eles tiram o sangue dos bebezinhos hoje em dia, né? Fura o pezinho e fura não sei o quê e espreme por outro lado. Coitados das crianças. Se nascer prematuro vai ter uma sondinha em algum lugar lá. Mas Jesus Cristo nasceu perfeito. Ele era um adolescente perfeito mais tarde, cresceu como um jovem perfeito e finalmente como homem perfeito morreu na cruz do Calvário sem nunca ter pecado. Mas por causa do meu pecado, ele se tornou o meu Salvador. E eu louvo a Deus por esta oportunidade. Eu louvo a Deus porque aos 11 anos de idade eu conheci o Senhor Jesus Cristo. E naquele ano eu pude entregar o meu coração de presente para Jesus. E a pergunta que fica hoje à noite é: o que significa Jesus para você? Significa um momento alegre, bonito? Férias, quem sabe? O que significa Jesus para você? O que significa o Natal? O Natal verdadeiro é Jesus nascido no seu coração. As pessoas que podem comemorar verdadeiramente o Natal de Jesus Cristo é aquelas que já entregaram o seu coração de presente para Jesus. As crianças cantaram: o que posso te dar? Já sei, te darei o meu coração. Dê o seu coração a Jesus Cristo. Se você nunca aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, saiba que Jesus se deu a este trabalho, estando morando nos céus, como Deus. Ele tomou forma de homem, nasceu como um bebezinho. Quanto trabalho, não é? Quantas coisas teve que mexer, ajeitar para que ele nascesse como um bebezinho. Tudo isso ele fez porque ele te ama especialmente. Aceite Jesus como seu Salvador pessoal. E se você já tem Jesus, dê a Ele a sua devoção, o seu carinho, a sua vida. Porque é interessante que muitos têm Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e religião, negócios à parte, né? Não é assim. Quando Jesus te salvou, Ele agora tem direito sobre toda a sua vida, sobre os seus sentimentos, sobre a sua família, e sobre tudo isso Ele quer te abençoar. Sobre tudo isso Ele quer que esteja consagrado ao Senhor nosso Deus. Porque sabe, o ser humano foi feito para ser consagrado a Deus. O projeto do homem, diferente do restante da criação, o projeto do homem foi feito para dar louvor e adoração a Deus. O ser humano se realiza na presença de Deus. Então, se você não tem Jesus como seu Salvador pessoal, você está faltando enquanto ser humano. Falta alguma coisa dentro de você. E isto Jesus pode completar. Entregue o seu coração a Jesus Cristo. Eu quero ler duas passagens terminando. 1 João capítulo 4, verso 14, está perto do livro do Apocalipse ali, lá no final da sua Bíblia. A razão pela qual o Natal existe, não é? Esta quarta-feira nós aprendemos uma palavrinha, né, Karine? O nado. Jesus, o nado, o nascimento importante, a função pelo qual, a razão pelo qual ele veio a este mundo. Em 1 João 4,14, a palavra de Deus nos explica: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Não é para que as casas fossem enfeitadas, não é para que os homens dessem presentes entre si. O que dirá uma criança pobre? Ela vai se sentir completamente não abençoada nesta época do ano. Por quê? Porque muitas crianças neste mundo, meus irmãos, nestes dias, não receberão nenhum presente. Eu vou dizer o número delas. Há uma estatística que diz que quase que 1 bilhão de crianças. Sabe o que é isto? Você vai dizer, não, mas é 1 bilhão de seres humanos. Não, 1 bilhão de crianças. Porque entre os pobres das diversas nações e mais aqueles miseráveis em algumas nações, nós estamos falando de quase 1 bilhão de crianças que não receberão presente esta época do ano. Então, o que é o Natal para elas? Natal é Jesus Cristo. Natal é Jesus Cristo para o pobre, Natal é Jesus Cristo para o rico, Natal é Jesus Cristo para o comerciante, Natal é Jesus Cristo para o religioso, Natal é Jesus Cristo para todos os seres humanos. Por esta razão, Jesus não nasceu num palácio, Jesus nasceu num pequeno lugar humilde, onde os pastores puderam visitá-lo. Mais tarde, Maria foi para uma casa, e aí os reis magos vieram, mas não era um palácio também, era uma casa humilde. Neste lugar, Jesus pôde ser acessado. E Jesus está aqui hoje à noite, aguardando que você lhe dê o presente, o seu coração. Última passagem, Atos 4,12. Esta é a razão da pregação de hoje à noite. Atos 4,12.
porque neste nome maravilhoso, o nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome dado debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12, palavra de Deus, onde lemos o seguinte: em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Se você está aqui hoje à noite, nossos amigos que nos visitam aqui, se você nunca aceitou Jesus Cristo expressamente, se nunca você fez um stop na sua vida e disse, eu quero Jesus, você precisa ter Jesus, antes que seja tarde demais, porque Jesus Cristo veio para ser aceito, para entrar no coração das pessoas enquanto há vida humana. Depois da morte, cessam-se as oportunidades. Então, se você está vivo, se você respira, se você está andando por este mundo, a oportunidade de Jesus Cristo é para você. E se você já tem Jesus como seu salvador pessoal, saiba, dias difíceis virão. Eu não estou falando daquilo que a Dilma andou aprontando, não estou falando do novo ministro da Economia, não, nem do que está acontecendo no mundo. Estou dizendo dos problemas espirituais que este mundo enfrenta neste momento. E a Bíblia diz que eles vão piorar. Então aceite Jesus Cristo como seu salvador pessoal e depois dedique-se a Deus. Seja do exército de Deus, empenhe-se na obra do Senhor. Hoje você pode dar, se você já deu seu coração a Jesus Cristo, você pode dar em devoção a sua vida, a sua dedicação. Mais horas para Deus, mais leitura bíblica, mais fidelidade à sua igreja, mais devoção, oração e adoração. Ó Pai.